Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Hoje nós temos a presença do Hudson Mendonça, coordenador do MIT Rip Rio. Hudson, obrigado por ter vindo, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Calazans, pelo convite, é um prazer todo meu aqui nessa estreia, nessa grande estreia, desse grande ferramenta de comunicação aí para os gestores e atuadores na área de inovação. Hudson, você poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é o MIT Rip Rio? O MIT Rip Rio é um programa de aceleração de regiões, né? Então ele pega uma região determinada no mundo, já foram mais de 60 regiões ao redor do mundo que rodaram o programa, que tem um grande potencial, geralmente de 1 a 10 milhões de habitantes, e se pressupõe a transformar essa região nos efeitos do Vale do Silício, né? Os professores do Vale do Silício, do MIT, eles não gostam até um pouco dessa comparação, porque cada região tem sua própria vocação, né? No nosso caso, o MIT Rip Rio é focado em energia e sustentabilidade. O programa é um programa de 2 anos, separado em 4 fases distintas. A primeira são o diagnóstico, a segunda fase são os frameworks e elaboração da estratégia de transformação da região, a terceira é a implementação das ações, e o MIT ajuda a gente a implementar essa mudança na nossa região, e a quarta e última fase, que a gente começa a partir de agora, é a fase de sustentação, ou seja, depois que o programa acabar, como é que você continua transformando essa região para as próximas décadas, anos, né, consequentes. Esse é o escopo, né, do programa MIT Rip Rio. Bom, super interessante e é uma coisa extremamente gratificante a gente ter essa metodologia, né, que pode beneficiar inúmeras regiões, né? E eu queria saber um pouquinho qual é a sua história com esse processo, como é que isso começou e quais são as outras pessoas envolvidas, né, aqui no Rio de Janeiro. Legal, Calazans. Bom, isso começou, na verdade, em 2019. Eu tive a oportunidade de, no finalzinho do meu doutorado, passar uma temporada lá no MIT. Tive a oportunidade de conhecer o diretor do programa, que me apresentou, né, e o programa é focado em unir 5 pontas, né? Governo, grandes corporações, universidades, investidores e empreendedores. E o que é fascinante, né, que isso é o que faz um ecossistema funcionar. Tem um artigo bem legal lá na Technology Review que mostra um pouco isso, né? Ou seja, quem é o CEO do Vale do Silício? É muito difícil você determinar um único responsável por essa transformação como um todo, né? Acho que esses 5 pontos precisam estar unidos. Então isso começou lá, eu tive a oportunidade de conhecer o programa lá. Quando eu voltei para lá no final de 2019, eu busquei apoiadores, e aí respondendo um pouco a pergunta de quem faz parte disso. Hoje a gente tem stakeholders importantes, tomadores de decisões, né? Pessoas do conselho da COP, né? A COP, o EPRJ como ponto universidade, Furnas, Eletrobras, Petrobras e Vibra como corporações, né? O Paulo Ganimi e a Invest Rio da Prefeitura como ponta governo, a MSW Capital como ponta investidores, e na ponta empreendedores a Boulder, antiga fábrica de startups, e o Energy Hub do Sai do Papel. Então esse grupo, né, se formou lá no final de 2019, início de 2020, cheio de energia, pronto para começar, e aí veio, né, março de 2020, a pandemia. A gente ficou aí quase um ano parado, e o programa efetivamente começou em 2021. Né, e aí de lá para cá, acho que a gente vai ter um tempo bom aí para bater papo e falar o que aconteceu de 2021 para cá. Bacana, Hudson. Mais uma vez, obrigado também pela presença. Estendo aqui também os cumprimentos aqui do Calazans. Falando sobre o Rio especificamente, aparentemente vocês então identificaram uma vocação do Rio para ser um hub de energia e também de sustentabilidade. Tem algum estudo prévio que vocês fizeram para poder justificar essa escolha? Legal, excelente pergunta. Quando você faz o application para o programa, você já inicia com uma tese, uma ideia de uma tese, que é muito parecido quando a gente faz, né, mestrado, doutorado, né, a gente faz um projeto de pesquisa para submeter, e a única certeza que você tem é que vai mudar tudo quando você fizer a sua própria tese, né? Então a gente já tinha essa tese quando a gente fez o application, obviamente com o apoio do MIT, com a metodologia do MIT, os frameworks do MIT, a gente foi depurando e melhorando essa tese para definir esse escopo. E por que a gente escolheu energia e sustentabilidade? O Rio de Janeiro, né, já foi
o centro das finanças do Brasil, né? Inclusive os grandes cérebros dessa revolução fintech que a gente vive hoje são vários cariocas, né? Desde Jorge Paulo Lemann, né, do Garantia, até o Guilherme Benchimol da XP, até o Wall Street da Stone. Vários cérebros, né, acabam das finanças, nessa mudança de finanças. São do Rio, mas vão fazer negócio em São Paulo. E energia ainda, né, energia e sustentabilidade ainda é uma vocação do Rio. A gente tem a sede das grandes empresas de energia, não só brasileiras, mas globais, né? Estou falando aí da própria Petrobras, como a gente falou, da Vibra, mas também da Total, Shell, Exxon, todos são aqui no Rio. Na área de energia elétrica, né? Eletrobras, Furnas, Light, né? Várias delas são aqui também no Rio. A gente tem centros de excelência acadêmica, tanto da área de negócios, que a gente chama, né, como o FGV Energia, como, né, o NUPEI da PUC, como o GESEL da UFRJ, e também das áreas STEM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, a parte técnica também, a IPUC, IME, né, o UFRJ. Então a gente tem, de fato, essa base, essa matéria-prima para fazer esse bolo nessa área de energia, e também a parte de sustentabilidade. Várias ONGs que atuam nessa área de sustentabilidade são sediadas no Rio. A gente sediou a Eco 92, a Rio Mais 20, a Rio Mais 30, né? A gente está aí disputando para trazer a COP para cá. Então, a gente tem, de fato, essa vocação de sustentabilidade, né? A maior floresta urbana do mundo, né? Então, a gente tem essa visão de sustentabilidade, de transição energética, de empresas de energia discutindo isso daqui. O que a gente não tinha era metodologia para colocar todo mundo na mesma mesa e fazer essa transformação baseada em inovação, né? Eu acho que isso tem a ver com o que está discutindo aqui no canal, né? Assim, não é uma transformação de a gente trazer um cluster, né? As pessoas confundem ecossistema de inovação com cluster. Cluster é um arranjo produtivo, né? Você está focado na produção, a gente está focado em inovação. E a transição energética é uma grande oportunidade. Então, junta-se isso, né, com você ter uma grande oportunidade global de transformação de um setor que movimenta 2 trilhões de dólares por ano, com as grandes empresas, grandes universidades, entidades governamentais também sediadas aqui no Rio. Então a gente tinha essa matéria-prima e o MIT RIP veio para tentar juntar esse pessoal, primeiramente com esses 11 membros, e agora, no momento, né, de um tempo para cá, começando a engajar mais e mais atores. Bacana, muito legal. Bom, é muito interessante, Hudson. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Na verdade, vocês fizeram um levantamento minucioso, uma pesquisa, né, com uma metodologia própria. A partir daí, identificaram as potencialidades, né, as condições do Rio poder receber essa ação, e a partir daí você mobilizou, né, junto com os parceiros desse programa, o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, mais especificamente focado em energia. E eu imagino que devem ter algumas iniciativas principais para fazer essa roda girar, né? Quais são as principais iniciativas que existem dentro do programa? Não, legal. Primeiro é importante entender como é que foi feito esse diagnóstico, né? Então, a primeira fase do programa, que são os primeiros 6 meses, a gente faz um mapa para saber o que precisa ser feito no Rio, né? Então, por exemplo, na nossa rodada tem Manizales na Colômbia, tem Arábia Saudita, tem Egito, tem Bélgica, tem outros países que têm situações completamente diferentes, que precisam desenvolver coisas diferentes para evoluir. Então, nessa primeira etapa, a gente levantou 34 indicadores, baseado em capacidade de inovar e capacidade de empreender da região, né, em 5 estruturas: funding, capital humano, infraestrutura, demanda e incentivos, que é a metodologia do MIT. Com base nisso, a gente identificou algumas lacunas principais e mapeamos 28 intervenções estratégicas que precisam ser realizadas para o Rio de Janeiro, de fato, realizar esse pleno potencial. Segundo a metodologia do próprio MIT, a gente precisa escolher de 1 a 3 entregas para, ao longo do programa, a gente fazer como grupo, né? E aí não tem um dono especificamente de cada uma dessas iniciativas. E a primeira, que a gente já lançou, inclusive, no ano passado, já tem os primeiros resultados mostrando, foi um programa de formação empreendedora na área de energia e sustentabilidade. Essa percepção ela foi baseada em vários indicadores mostrando isso, mas o principal, que eu acho que ilustra bem isso, é que o Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil em publicação de paper e o 11º em geração de negócios inovadores. Ou seja, a gente gera muito conhecimento, mas não consegue transformar esse conhecimento em negócio. Esse é o problema do Brasil como um todo, mas do Rio de Janeiro especificamente ainda maior. Então a gente lançou um programa de formação focado em 4 personas, que são alunos de mestrado e doutorado, professores e pesquisadores de instituições científicas e tecnológicas, intraempreendedores, né? A gente fez um estudo muito interessante lá no Labirinto da COP, mostrando que muitos dos
fundadores de startups de energia, são ex-executivos do setor que a gente coloca, e os próprios empreendedores, aí pessoas que viram oportunidade nessa área e resolveram empreender. Esse programa já formou 264 empreendedores no curso online. A gente acelerou mais 45 desses, né? É um funil, que a gente chegou e 8 foram os finalistas, que inclusive se apresentaram com a série de investidores no nosso evento, que foi acontecer em janeiro de 2023 agora. Então, essa é a primeira rodada. A gente acabou de lançar, né, a segunda edição do programa. Já temos acordo de cooperação com 16 universidades aqui do Rio, todas as principais estão cooperando, então essa é a nossa primeira intervenção estratégica. Né? A segunda, a gente também lançou, né, agora em janeiro, está começando, está definindo o modelo de governança para a entrada de outros atores, é o Rio Energy Bay. A gente pode até falar um pouco mais, né, avançar, mas ele tem uma função que o MIT chama de Backbone Organization, que é a instituição que vai fazer o que não é de um ator só das pontas, né? Cada empresa, cada universidade vai ter suas ações de empreendedorismo, a ideia não é substituir, ao contrário, é complementar, mas tem coisas que precisam ser realizadas de forma coletiva. Então essas coisas realizadas de forma coletiva vai ser feita através do Rio Energy Bay. Então a gente tem essas duas iniciativas e vamos começar a discutir no próximo trimestre a questão de funding, né? Que é uma terceira grande lacuna que a gente identificou no diagnóstico do programa. E aí vai envolver desde grants, corporate venture capital, P&D, ANEEL e ANP, né, que são as formas reguladas do setor de energia. Então vai ser uma grande discussão aí capitaneada por esse time. Bom, Hudson, e o Energin? O Energin, né, como eu tinha mencionado, ele é esse programa de formação, né, ele é dividido em duas grandes etapas. Né? Os empreendedores do setor de energia e sustentabilidade geralmente lidam com características muito diferentes do empreendedor digital, né? Dos aplicativos, das startups B2C, né? Que a gente está acostumado a ver no Vale do Silício, dos aplicativos, porque eles lidam com coisas como capex intensivo, né? Ou seja, é um setor intensivo em investimentos. Por exemplo, uma startup do MIT chamada Commonwealth Fusion Systems, ela está longe de faturar ainda, já recebeu $2 bilhões de aporte, é uma startup de fusão nuclear. Então, você não faz um reator de fusão nuclear com uma rodada de seed capital de 100 mil, né? Então, assim, realmente tudo em energia envolve grandes montantes de recursos para poder crescer, envolve propriedade intelectual, envolve no mundo inteiro, né, um setor altamente regulado, tem regras específicas. Então, a gente começa com um curso de 3 meses de formação de como empreender no setor de energia e sustentabilidade. Né? Então, essa é a primeira fase do Energia. Os melhores projetos dessa primeira fase, eles avançam para uma segunda fase, que é uma fase de 6 meses, que são acelerados por 3 aceleradores diferentes hoje, poderia amanhã entrar mais aceleradores contribuindo e colaborando com o programa, que é a Boulder, a Sai do Papel / Energy Hub e o Energy Field. Então essas 3, né, aceleradoras, cada uma pega 15 startups e levam ela até o final, que é um pitch para investidores, e eles vão ser estruturados e pensados. Isso aí foi muito, né, o Energy foi muito desenvolvido com base num diagnóstico que a gente percebeu que vai ter mais dinheiro do que startups do setor de energia em breve. Várias empresas de energia já estão lançando os fundos corporate venture capital, a regulação da ANEEL e da ANP estão em consulta pública para parte desses recursos poderem ser utilizados para alavancar startups no setor. Então, ou seja, se isso tudo acontecer, você não tem startups suficientes no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro, para receber e aproveitar essa oportunidade. Né? E o que é interessante, né, que a gente teve a oportunidade de, o terceiro workshop do MIT, ser realizado em uma das regiões do mundo. A gente faz uma competição tipo Olimpíadas, né, quem vai ser a cidade sede. O Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar o terceiro workshop global do programa, foi aqui no Rio de Janeiro, né, no final de janeiro, início de fevereiro, e o próprio pessoal do MIT ficou fascinado com o nível de engajamento que o nosso ecossistema conseguiu fazer em torno desse projeto. Então, eu acho que os presidentes das 3 empresas, que são 3 das maiores empresas do Brasil, né, Vibra, Petrobras e Eletrobras, estavam lá, né, presencialmente, falando do apoio, falando da importância, falando que querem realmente investir mais e atrair mais investimentos nessa área. Então, acho que é super interessante ver como é que a gente está caminhando e evoluindo nesse programa e com esse foco dessa primeira grande entrega, que é o Energia. O Energia é um programa
que a gente vai rodar, já rodou a primeira edição, está com a segunda edição aberta para novas inscrições, e a ideia é que a gente forme, de fato, faça uma revolução, uma massa de empreendedores nessa área aqui no Rio de Janeiro. Hudson, você está falando de uma riqueza de atividades, né? E eu queria, mais como curiosidade também, tentar entender um pouquinho como é que essa estrutura jurídica do Meet Real, como é que a coisa funciona? Vocês têm algum processo de financiamento também do próprio MIT? Como é que funciona isso? Legal. Na verdade, né, a maneira que a gente fez, né, que a gente estruturou, foi uma maneira bem particular. Né? O MIT ele não exige necessariamente que seja financiado de uma maneira A ou B. Você tem que pagar uma taxa, obviamente a metodologia do MIT é proprietária, tem custos elevados envolvidos em rodar o programa, um programa global. Né? Então a gente montou o MIT RIP-EU através de um programa na Copetec. Então a Copetec ela foi uma articuladora, né? A Copetec é a fundação da COP. Né? A COP é o hub que coloca todo mundo junto, é um agente mais neutro, né? A universidade geralmente é um agente mais neutro, então a gente é financiado, né, essa primeira etapa do MIT RIP-Rio através de convênios com Petrobras, botam um montante de recursos na Fundação Copetec, Eletrobras, Furnas, Vibra e uma emenda parlamentar, né, do deputado Paulo Ganimi. Então essas três fontes de recursos se juntam através de um projeto, que esses recursos são utilizados para financiar os custos do projeto, inclusive né, a metodologia do próprio MIT, né, as viagens, né, no final de cada etapa dessa, a gente passa uma semana no MIT consolidando e validando a estratégia com os professores do MIT, tem uma equipe de gestão, né, tem uma gerente de projetos, 3 bolsistas, uma equipe de comunicação, né, que ajudam a gente, de fato, gerar impacto através dessa estrutura. Né? Então, toda essa estrutura hoje é puxada dessa maneira. Você tem o quadro de usos e fontes. Né? Você tem 4 fontes distintas que congregam dentro da estrutura da Copetec, que coordena o projeto, né, e paga, de fato, né, os custos de operação desse programa de 2 anos. Perfeito. Obrigado. Bom, pelo que você está colocando, quer dizer, o Rio de Janeiro ele sempre teve essa demanda de uma articulação mais forte, né? Porque, como você colocou, nós temos massa crítica suficiente, temos investidores, temos excelência em termos de ensino e pesquisa. Agora, como é que foi a receptividade nos primeiros contatos do projeto? Como é que foi a receptividade dos agentes, dos atores do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro? E aí eu queria também que você falasse um pouquinho daquilo que já está mais solidificado, aquilo que já está mais rodando e quais são os desafios daqui para frente. Porque o projeto ele tem um prazo, né? No segundo semestre vocês vão fazer as últimas entregas, correto? Certo. Então, no começo, né, eu acho que as pessoas não entendiam exatamente o que é um ecossistema de inovação. Né? Mais uma vez, a gente fez um artigo lá para a MIT Technology Review, o título é Quem é o CEO do Vale do Silício, que a gente tem uma ancoragem natural, seja governo, seja empresa, seja sabe, de quem é o CEO, quem é o dono e tal. As pessoas falam assim, você é o dono. Não é o dono, é uma governança compartilhada. Então, entender como é que se forma um ecossistema não é trivial, porque você não tem parâmetros para ancorar, né, o seu conhecimento de tudo isso. Então foram pessoas pioneiras, por isso que eu sempre agradeço a essas instituições que foram as primeiras a acreditarem, porque não era trivial antes dos resultados aparecerem. Né? Então, de fato, era algo muito inovador em termos de modelo de gestão propriamente dito. Então, hoje, obviamente, quase todas as empresas, universidades, acabam de alguma forma se engajando. A gente teve parceiros aí que atuaram pro bono para ajudar a construir, né, o modelo de governança, né, o nosso site e tudo mais, acreditaram nesse sonho grande de avançar, né, de construir isso daí. E o perfil das pessoas que são os líderes que estão dentro do MIT RIP-Rio é bem interessante, que são pessoas que entenderam que o todo é maior do que o interesse individual. Isso também não é trivial, isso foi bem difícil de concluir. No começo tiveram os desentendimentos, de como é que você avança, né, nesse ponto especificamente. E sobre... Quais são os aspectos que já estão mais resolvidos, ou seja, dentro das iniciativas, aqueles que estão mais maduras, já mais sólidas, e quais são os desafios principais daqui para frente? E no segundo semestre, provavelmente, vocês vão ter aí as entregas, né, todas realizadas, né?
A gente tinha algumas vantagens, como eu falei, a gente tinha grandes universidades, a gente tinha grandes empresas associadas, né, a esse tipo de coisa. Por exemplo, outras regiões não tinham essa vantagem competitiva, mas a gente tem um problema de falta de startups, falta de investimentos, então a gente teve que endereçar esse ponto. Acho que o grande desafio, né, e as grandes entregas foi o Energy, que é esse programa de formação em massa, mais o Rio Energy Bay, que é a Backbone Organization, que ela foi criada para endereçar o segundo desafio, né? Então, qual o maior desafio daqui para frente? É fazer com que esse grupo de 11 atores se torne um grupo, como por exemplo na Escócia, de 700 atores. Então, como é que você monta um modelo de governança e que seja capaz de abarcar a opinião de entidades tão diferentes quanto o governo, startups, investidores, corporações, né? Então, esse é o grande desafio agora, e o endereçamento desse desafio é feito através do Rio Energy Bay, que é um instituto criado para fazer o legado. Então, o MIT, como eu te disse, é um programa de 2 anos, ele termina agora em setembro de 2023, e a partir daí o que vai continuar é o legado carregado pelo Rio Energy Bay. Aí todos esses atores que fizeram parte do processo vão estar aí no conselho, né? Ou seja, eles vão ser os responsáveis pela governança e pela continuidade do projeto. Exatamente, a gente vai ter um período de 6 meses em que esse mesmo grupo que criou o RIP vai assumir toda a operação, gestão do Rio Energy Bay, exatamente para manter a cultura, mas esse Rio Energy Bay vai ter uma estrutura de governança totalmente separada, vai ter uma assembleia, vão ter mantenedores diferentes, vão entrar e já estão começando a entrar, né? Então, outras entidades governamentais, outras grandes empresas, outras universidades vão entrar nesse arranjo do Rio Energy Bay para continuar a criar novas iniciativas, a fazer novas ações, sempre com esse objetivo, complementar e preencher as lacunas do que não existe e não competir com o que já existe. Então, se a gente tem coisas que já estão sendo feitas, muito bem feitas, o que o Rio Energy Bay ou o MIT RIP Rio vão fazer é alavancar, é apoiar, é sustentar. Se tem algo que precisa ser feito e ninguém está fazendo, a gente vai ou executar ou unir os atores para que esses atores executem. Por exemplo, a gente tem conversando um papel de ter uma base de dados compartilhados para empreendedores poderem usar e criarem startups em prol dessa base. Isso vai ser tocado, provavelmente, por 4 outras instituições que não fazem parte do nosso conselho, de maneira independente, com o apoio do Rio Energy Bay, para disponibilizar isso para os empreendedores poderem empreender e criar novas oportunidades com base nisso. Então isso vai ser feito de maneira recorrente, a partir de agora, via Rio Energy Bay, que é a instituição, que é o legado do MIT RIP, né, para os próximos anos. Hudson, a transição energética para alternativas mais sustentáveis parece ser um driver para esse tipo de iniciativa, né? Bastante dependente disso. Como é que você observa esse movimento a nível mundial e como é que o Rio está inserido nesse contexto? Legal. A transição energética, né, a gente no nosso conselho do MIT RIP Rio gosta de fazer uma comparação boa com o que aconteceu com a internet, né, no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, no final da década de 90, todo mundo, né, para ter uma referência, né, a Amazon foi fundada em 94, Google 98, Facebook 2003, então as empresas hoje que dominam o cenário da internet foram fundadas nesse período do final da década de 90, início dos anos 2000, e todo mundo tinha uma conclusão única de o futuro é a tal da internet, né? Na época lá dos anos 2000 é a tal da internet. Só que as pessoas não sabiam como esse futuro ia acontecer. Inclusive, a melhor aposta foi a que perdeu, né? Na época, as grandes empresas de internet eram os portais de conteúdo. Eles replicavam o modelo de rádio, TV e jornal, né? Ou seja, gera conteúdo muito bom, tem uma audiência muito boa, gera anúncio, gera receita, contrata os melhores profissionais e faz esse ciclo. Isso funciona para rádio, né, para jornal, para TV. Quando foi para a internet, usaram a mesma lógica. Os portais de conteúdo, com os melhores conteúdos, anúncio em banner, clicava o banner e fazia isso aqui. Não deu muito certo, a internet era uma coisa um pouco diferente, né, do que isso. E prevaleceram 2 teses que eram teses alternativas na época, né, que era a tese de vai ter tanto conteúdo que quem buscar o conteúdo vai gerar mais valor do que quem produziu o conteúdo, né, que é a tese do Google, buscador, YouTube, etc. e tal. Então essa é a tese que prevaleceu, que não era para rádio, TV e jornal, quem produzia conteúdo que ganhava, né? E a tese da rede social, que você não vai me dar mais intermediário, eu vou me comunicar direto com você, né? Então é a tese do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que é a tese das redes sociais. Então o que acontece no setor de energia é mais ou menos isso. Todo mundo
tem um certo consenso, inclusive das empresas de óleo e gás, dos 4 Ds da transição energética, que é descarbonização, digitalização, descentralização e democratização da energia, de tudo isso. Só que você não sabe o que vai ser. Pode ser hidrogênio, pode ser biocombustíveis, pode ser solar distribuída, pode ser fusão nuclear, né, como agora estão tendo os primeiros avanços, pode ser... Então, você tem várias teses concorrentes. Só que se você comparar com o Vale do Silício como região, e essa que é o grande barato, né, do programa e da nossa estratégia como Rio de Janeiro, é que não importava para o Vale do Silício quem ia ganhar. Porque a tese de portal de conteúdo, Yahoo estava lá, Google estava lá, Facebook estava lá. Então, para a região como um todo, o futuro da internet estava lá, independente de qual tese prevalecer. Isso que a gente quer trazer aqui para o Rio de Janeiro. Ter todas as teses aqui, discutidas, desenvolvidas, etc., aqui, para que a região se alavanque e aproveite dessa transição. E a notícia boa é que a gente não está tão atrás. Hoje não existe um Vale do Silício da energia e sustentabilidade no mundo. Tem alguns competidores, né, os países nórdicos são super avançados, né, o pessoal da Finlândia também, né, a Suécia, Estocolmo, está se posicionando dessa maneira. A Arábia Saudita um pouco, está mais atrás. A gente visitou Houston há pouco tempo, que está se posicionando como capital mundial da transição energética. Em Houston, as estruturas de inovação, o ION, o Greentown Labs, Houston, tem 1 ano e meio, 8 meses de existência o outro. Muito recente. Então a gente está muito no páreo. E tendo o apoio e a marca do MIT juntos, faz com que, de fato, o que a gente está fazendo tenha alcance global. Um amigo nosso lá, que faz parte do conselho do RIP, por exemplo, chegou, mandou um print no nosso grupo lá de fundadores do RIP, falou, pô, tem um amigo meu que estava na Suíça, numa aula de mestrado com um professor do MIT RIP, do MIT de inovação convidado, e tinha um slide mostrando exemplos de ecossistema temático, estavam nossas fotos lá, o que a gente está fazendo no Rio de Janeiro lá, ou seja, um professor do MIT dando uma aula na Suíça, falando que o que a gente está fazendo é uma referência. Então, esse processo todo é muito interessante. Então, acho que, né, juntando com a pergunta, né, que o Calazans fez sobre a questão dos próximos passos, engajar mais gente aqui no Brasil nisso e tornar esse esforço cada vez mais internacional. Quando eu tive, né, lá em Boston, que é o Vale do Silício da biotecnologia na área de saúde, tinha um grupo chamado Pub Boston, pesquisadores universitários brasileiros de Boston. Eles se reuniam uma vez por mês. Esse grupo, 70% é da área médica. Por quê? Porque lá era médico. Se eu fizesse esse grupo Pub São Francisco, ia ser de TI. Se eu fizesse o Pub Petróleo, ia ser em Houston. Então, assim, essa questão de você ser ancoragem, ou seja, o cara acordou de manhã na França, em Madagascar ou no Japão, ele fala, eu quero montar uma startup de energia, eu quero investir na energia, ele tem que estar com o Rio de Janeiro entre um dos 5 lugares que ele está pensando em se mudar para estar lá. Isso já está acontecendo, né, por causa do evento que a gente fez aqui no Rio. Já me procuraram empreendedores do Egito que iam entrar na América Latina via Chile e falar, não, pô, cara, muito legal, como é que eu faço para ir para o Rio? Então, assim, é esse movimento que a gente quer gerar. Investimentos, startups, grandes corporações, trazerem, né, seus esforços para cá e ser aí um top 5 mundo de lugares para se empreender em energia e sustentabilidade. Pô, muito bom, Hudson, ouvir esse tipo de coisa, né? Quer dizer, na realidade a gente tinha todas as condições e parece que a gente está encontrando algumas vocações portadoras de futuro, né? Energia e sustentabilidade que fazem todo sentido para o Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para você o seguinte, qual é a possibilidade de outros RIPs em outras regiões do Brasil, para outros estados que tenham as suas vocações distintas, específicas, porque isso daí é um instrumento de desenvolvimento extremamente interessante. Calazans, foi legal você comentar isso, porque isso já está acontecendo, né? Depois do nosso esforço, o Piauí se candidatou e já é uma região selecionada, obviamente com um foco um pouco diferente, né? Mais de ter liderança regional, né? O Rio de Janeiro é uma cidade global, com potencial, 7 milhões de habitantes, etc. e tal, mas o Piauí já está participando, né, do programa MIT RIP, e a gente tem conversado com o MIT de fazer esforços muito grandes. Já me procuraram o pessoal do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Minas, pensando em como montar iniciativas de construção de ecossistemas juntos. Né? A gente tem conversado com o MIT, ainda é uma coisa incipiente. Isso aconteceu em outros países, então eles já estão rodando um piloto no México e no Canadá de você ter um hub de hubs. Então, o Rio de Janeiro como um grande centro difusor dessa metodologia, desenvolvimento de ecossistemas
em outras vocações, né? E outras regiões plugadas, usando a mesma metodologia, mas, como diz o próprio programa, baseado na sua vocação, né? na sua vocação regional, né? No que você precisa de fato desenvolver. Queria agradecer imensamente a sua presença, Hudson. Eu acho que são informações valiosas para a gente entender toda a complexidade, né, desse processo do MIT RIP Rio. E para você que nos assistiu, inscreva-se no canal, curta e compartilhe nosso vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau.